Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e também conhecer o C3 mais potente da história de todo esse planeta. Citroën C3 U, nova versão lançada pela Citroën agora no Model Year 2025 desse carro, que introduz o motor 1.0 turbo T200 que você já conhece do grupo Stellantis, de Pulsar, de Fastback, do próprio C3 Aircross, no hatch compacto, que agora é o B-Hatch, que é o hatch compacto 1.0 turbo mais rápido à venda no nosso mercado. Eu vou te contar isso no decorrer do período. Esse motor aqui que entra no lugar do antigo 1.6 EC5, que está sendo substituído aos poucos por não atender às normas do Procon VL8 que entram em vigor ano que vem. São muitos recordes, né? O C3 mais potente da história, o compacto 1.0 turbo mais rápido do mercado. Muitos recordes para a gente conversar a respeito, então roda aí só com os recordistas como César Cielo, Simone Biles, Rebeca Andrade, Delarco, medalha de bronze, vai! Começando pelo começo, né? Afinal de contas, à frente do C3 você está dizendo, nossa, mas o que mudou exatamente? Pois é, de design em si a gente não tem muita coisa de diferente aqui, a não ser detalhes nessa cor Emerald Blue, que você encontra também em outros lugares que eu vou te mostrar já já. E aqui na dianteira é o Citroën C3 que a gente conhece de sempre. Os faróis seguem halógenos, DRL aqui em LED, duplo chevron e a grade que também não tem nenhuma mudança significativa, né, em relação às outras versões, lembrando que, de cara, tudo que eu vou te mostrar aqui é item de série. Esse carro não tem itens opcionais, apenas acessórios Mopar que você pode instalar na rede de concessionárias. Aqui na dianteira, que você tem, e eu vou te contar com mais detalhes na hora que eu estiver dirigindo, é um novo esquema de suspensão. Lógico, é McPherson, como sempre, mas novos amortecedores recalibrados para essa versão, bem como pinças de freios novas também, redimensionadas para essa potência extra do carro. Aqui não tem muito o que eu te falar, né? Os faróis não são em LED e os faróis de neblina, esse sim, item de série, não é acessório, tá? Vamos ver o que muda aqui na lateral. Por aqui, dimensões seguem as mesmas, entre eixos de 2,54 m, rodas aro 15 aqui nesse caso, sempre pintadas em preto, com pneus um pouco mais balãozões aqui, 195/65, né? Então um pneu que tem um perfil mais alto, justamente para enfrentar a buraqueira, né? Aqui, detalhezinho da versão, esse badge EU, que tem também mais um pouquinho da cor Emerald Blue aqui, bem como essa faixinha que também vem de série aqui embaixo, percorrendo o carro, mais um detalhezinho, né? O retrovisor pintado de preto e o teto também em preto, vem aqui com as racks, né? Com o teto, que você pode colocar, ó, pendurar aqui um acessório para apoiar uma bicicleta ou mesmo um bagageiro, né? Lembrando, ângulo de entrada de 23 graus, ângulo de saída de 38, né? E altura livre do solo 18 centímetros, o que a gente vai ver depois, na hora que rodar, que é um jogo de perde e ganha, né? Afinal de contas, você espera que um carro como esse, que anda bem, 0 a 100, aliás, vou te contar já já, mais detalhes, mas já dando spoiler, 8,4 segundos, né? Então você espera um comportamento dinâmico um pouquinho exacerbado para essa suspensão elevada, mas sobre dinâmica eu te conto já já. E é isso. Ângulos, dimensões, entre eixos não mudam. Vamos ver aqui na traseira se é que muda alguma coisa. Lembrando que na traseira, freios sempre a tambor, tanque de 47 litros, isso não muda, mas o que muda é que o C3U, diferentemente das outras versões 1.0 aspiradas do C3, tem menos opções de cores. É uma opção de branco, duas opções de cinza, cinza artense e cinza grafito. Aqui você tem o chevron em preto e aqui o símbolo Turbo 200, que equipa também o C3 Aircross, né, para simbolizar o motor mais potente. Aqui o para-choque segue pintado de preto, né? E aquele problema que a gente já apontou em alguns outros vídeos, como é próximo aqui o para-choque da tampa do porta-malas, pode ser que ele não seja tão eficiente assim para parar um choque e o choque vá direto para a lata do seu C3. Abertura do porta-malas aqui de maneira elétrica e 315 litros de capacidade, de volume VDA, né? Que são com os bloquinhos, uma maneira mais fidedigna de medir aqui a capacidade do carro. E não temos quinta roda, temos step, mas é o de uso temporário, ele não é
da medida das demais rodas lá de fora, certo? Aqui também forradinho para você. E luzinha? Não, não tem luzinha não, tá? Tem só um ganchinho aqui no porta-malas para você pendurar uma compra e ela não ficar rolando para lá e para cá. Não fechou. Mais uma vez, pronto. Bom, vamos falar então de motor, que é o que efetivamente temos de diferente aqui no C3U em relação aos demais. E antes que você me pergunte se esse é o grafito ou artanse, a pronúncia correta é artanse, esse aqui é o cinza artanse, o grafito é um pouco mais escuro, talvez aí na imagem não necessariamente a gente consiga transmitir exatamente a cor do carro, mas esse é um tom de cinza um pouco mais claro. Bom, o capô você abre por aqui, na lingueta, você aperta aqui, e você tem acesso ao capôzinho leve, né, bem pequeno, aqui, nossa gloriosa varetinha. Mas, ó, temos manta acústica, tá? O sindicato já está parcialmente contemplado. Vejo aqui também, ó, mais forrações acústicas quando você abre o capô. Então você tem uma preocupação de deixar o carro com esse motor que vibra mais, né? Um pouco mais silencioso, um pouco mais confortável de rodar. Isso eu te conto mais quando eu estiver andando efetivamente com o carro. E aqui está ele, né? O nosso novo canivete suíço aí do Grupo Stellantis, motor T200 1.0 turbo, 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, 20,4 kg de torque a 1.750 RPM, atrelado sempre ao câmbio automático CVT, né? Sempre que um carro desse grupo utiliza esse motor 1.0 turbo, a transmissão CVT, seja no novo 2008, seja no 208, seja nos carros da Fiat que utiliza esse motor também. Aqui no C3 especificamente, como é o menor carro que utiliza esse motor e portanto o mais leve, tem só 1.115 kg, a gente está falando de uma relação peso-potência de 8,57 kg para cada cavalo. É a melhor relação peso-potência entre os hatches compactos 1.0 turbo, semelhante a de um Polo GTS 1.4, que é 8,3. O que esse número quer dizer? Quer dizer que você tem menos massa para ser distribuída em cada cavalo. E se cada cavalo está levando uma carga mais leve, quer dizer que ele consegue rodar com mais fôlego. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esse carro acelera de 0 a 100 em 8,4 segundos, né? Nenhum outro hatch compacto 1.0 turbo abaixa da casa dos 9 segundos nessa aceleração. E pasmem, velocidade máxima de 194 km por hora. É bastante coisa, tá? 194 km por hora não é pouca coisa não. No mais, motor todo em alumínio, feito em Betim, aqui em Minas Gerais, o carro montado em Porto Real, no Rio de Janeiro. Com o comando multi-air 3, enfim. E o consumo, como que fica, já que o carro não faz necessariamente assim tanta força para ser empurrado? Bem, por enquanto temos apenas os números do Inmetro, né? Afinal de contas, o carro ainda não passou pelo teste clássico com o João Anacleto na Aldeia da Serra. E os números, segundo o Inmetro, 7,8 e 8,8 com etanol, cidade-estrada, e 11 e 12,8 cidade-estrada com gasolina. Não é um número estrondoso, mas na gasolina, com um tanque de 47 litros, você chega numa autonomia aí pouco superior aos 600 km, o que dá, sim, uma autonomia legal, pensando que não necessariamente esse carro é um carro estradeiro, né? É um carro mais urbano. É aquele carro que, quando você colocar na estrada, mesmo ele cheio ou com ar-condicionado ligado, em um momento, em uma ultrapassagem, uma arrancada, ele vai te deixar na mão. Isso a gente vai comprovar já já quando eu estiver rodando, mas, obviamente, já dirigi um pouco do carro antes de gravar e dá para perceber que sim, desempenho aqui definitivamente não é uma questão. Mas um debate que eu já quero trazer um pouco é, será que vale a pena um compacto completão ou você pula para o segmento ligeiramente superior, né, que já é um carro um pouco maior e bem construído? Vou deixar essa pulga aí atrás da sua orelha e ir debatendo ao longo do período, certo? Agora vamos ver se temos mudanças tanto atrás quanto na frente e como eu me acomodo dentro do C3. Opa, vamos lá. Vale lembrar que o C3, como subcompacto e missão para o qual se preza, ele é mais concorrente de Mobi e Kwid do que necessariamente de Onix, Polo, Argo e Companhia Limitada, né? E o que acontece é que se você compara com Onix, com Polo, realmente o espaço atrás não é lá essas coisas. Mas se você compara com o Mobi, né, parece que você está num Cadillac em relação ao espaço interno. Eu tenho 1,77 m, o banco está ajustado para mim. No Mobi eu já estaria com o joelho raspando aqui no banco da frente, não tem jeito. Aqui eu ainda tenho um espaço razoável. Dá para fazer uma viagem curta, né? Dá para fazer uma viagem não muito longa até. E o que dá para ver é que a versão U
tem exclusividades no acabamento em relação às demais versões, por exemplo, é a única que não tem banco de tecido, tem banco aqui com couro sintético e as costuras aqui no tom azul emerald, semelhante ao que você tem em detalhes lá fora. 3 apoios de cabeça e 3 cintos, como manda a legislação, e também saídas duas USB do tipo A, né? Aquela mais antiguinha não é do tipo C. Aqui um porta-copos e os comandos dos vidros estão aqui no console central e não nas portas, porque aqui na porta quase não tem espaço, né? E também não há forramento, né? Não há forro aqui na porta, tudo no plasticão. A altura para a cabeça é boa, né? Afinal de contas o carro é bem quadradinho, né? Mantendo aí o legado quadradinho do antigo Uno, Round Square, mas não temos, por exemplo, 6 airbags aqui, apenas 2. Guarde essa informação também, porque vai ser importante na hora da gente concluir o raciocínio sobre esse carro. Vamos ver então na frente o que a gente tem de novidade. E eu tô preso agora. Opa, vamos aí. Ó, tapetinho exclusivo também, tá? Da versão U, vem aqui, ó, bonitinho. Você consegue prender aqui na presilha. Isso é bem legal. Esses tapetes exclusivos aqui da versão, que não ficam arrastando para baixo dos pedais. Você prende aqui e boa. Soleira também, Citroën aqui. Então você percebe um esmero aqui um pouco maior, né? Em deixar o carro mais agradável aqui por dentro. E já que a gente está aqui dentro, deixa eu te dar os preços, né? Afinal de contas, lá fora estava muito sol na minha cabeça e aqui a gente consegue raciocinar melhor na sombra e com arzinho fresco. Preço sugerido, preço de lançamento, tá? Eles não disseram quanto tempo esse preço vai durar, mas por enquanto, R$ 95.990 sugerido para o público e para PCD, se você se enquadra nas condições, 83 mil pode chegar, né? Dependendo do seu nível de desconto, 83.990. Um preço bastante interessante, né? Para o público PCD, aqui com transmissão automática, e para o público geral, 95.990, tá? Bom, vamos falar um pouco do interior do carro aqui. O banco segue aquele padrão de couro que a gente viu, couro sintético. Mas o que me incomoda aqui, especialmente do lado do motorista, é a ancoragem. Ele é bastante elevado, né? Como ele tem essa altura bem legal, eu acho que ele poderia ir mais para baixo até. Como ele tem essa área útil bastante grande, eu acho que eles poderiam colocar essa regulagem um pouco mais para baixo. Mas não acontece, essa aqui é a regulagem mínima. Eu que não sou uma pessoa tão alta assim, me incomoda um pouco de já estar alto, né? Uma pessoa ainda mais alta talvez tenha dificuldades. O volante tem regulagem apenas de altura, nós não temos de distância, aqui a coluna é fixa, mas cabe lembrar que a peça aqui do volante é também revestida em couro e que eles colocaram um ajuste de direção diferente para esse carro em relação às versões 1.0 aspiradas, né? Em função também dessa nova suspensão na dianteira recalibrada, certo? E aqui o que você tem, na verdade, é o que a gente já está acostumado de ver da família C3, um painel, um acabamento de uma maneira geral, onde o plástico impera, mas com relativos bons encaixes. Você não percebe nada muito solto, ainda você tem aqui um esmero, né? Um pouquinho de cor no seu interior, essa faixa prateada, aqui num tom remetendo ao azul, tanto das costuras do banco como dos detalhes lá de fora. Retrovisor, obviamente, sempre na lingueta, ele não é eletrocrômico. Aqui você tem luz interna, quebra-sol com espelhinho em ambos os lados, sem a capinha aqui desse lado, né? Geralmente o quebra-sol do motorista costuma ter. O cinto não possui regulagem de altura, né? Ele é fixo, mas você segue com algumas simplicidades de sempre, né? Como o painel de instrumentos aqui, que é essa telinha digital, não é tão vistosa assim, né? Embora ele tenha aqui informações úteis como a temperatura do motor, é aquela telinha de sempre que você está acostumado. Desse lado eu encontro as regulagens dos retrovisores, tenho aqui teclas como travamento central de portas, inibir o vidro elétrico do banco de trás e também a tecla Sport, né? Geralmente todo carro da Stellantis que vem com esse motor 1.0 turbo acaba agregando para si essa função Sport também. Te conto mais sobre ela quando eu estiver dirigindo. Aqui, só desligar o carro brevemente, uma novidade, né, da linha 2025 do Citroën C3, que é finalmente a chave canivete, né? O pessoal reclamou disso bastante por ocasião do lançamento, de ser aquela chave fixa.
E agora temos chave canivete. Dei partida novamente. Tá me avisando aqui que eu estou sem cinto, né? Isso é outro item de legislação também, né? O alerta de cinto desafivelado. Não é nenhum luxo, é apenas a legislação sendo cumprida. Freio de estacionamento manual. E eu tenho uma boa oferta de porta-objetos até em relação a hatches maiores, né? O próprio Onix não é tão bem servido assim de porta-objetos. Eu tenho um aqui embaixo, tenho 2 porta-copos aqui, tenho um aqui em cima, aliás, um aqui embaixo e outro aqui em cima. Lembrando que você pode instalar, por exemplo, como acessório na rede de concessionárias, carregador de celular por indução. Eu tenho aqui também uma saída USB, que eu comunico com a central multimídia, que tem Apple Car e Android Auto, certo? Ela não tem assim tantas outras funções além disso, tem Bluetooth, tem o pareamento, tem rádio aqui também, enfim, você consegue até desligar aqui a tela para não te ofuscar tanto assim à noite. Eu gosto quando as centrais multimídias têm isso, né? Você conseguir desligar a tela. Às vezes você já está dirigindo há bastante tempo de noite, a sua vista está cansada, quanto menos luz incidir na sua vista, melhor. Eu acho bacana quando o carro oferece isso. Direção elétrica bastante leve e você tem só comandos desse lado direito aqui, que são comandos da central multimídia. Você consegue aumentar ou diminuir o volume, você consegue mudar a função, né? A fonte, se é FM, se é USB, atender e desligar chamadas e também comandos de voz aqui. Aqui onde seria comandos do controlador de cruzeiro, não há controlador de cruzeiro aqui no C3. Então perceba, temos só 2 airbags, não temos controlador de cruzeiro. Então você vai percebendo algumas simplicidades que podem ser, que façam diferença para você na hora de fechar a sua compra, né? Mas o volante, pelo menos revestidinho em couro, já deu um upgrade aqui, né, em relação ao que você encontra geralmente nas versões aspiradas, então já é algo a mais. Vejo também alto-falantes aqui embaixo, bem como tweeters. Olha, canais de áudio aqui em cima nas colunas também, né? Bastante interessante quando o carro traz isso de fábrica. Aqui estão as regulagens do farol, acendimento, né? Não tem acendimento automático, bem como, se não temos nem controlador de cruzeiro, esqueça também qualquer auxílio à condução, alerta de permanência de faixa, alerta de frenagem de emergência, esqueça tudo isso. O máximo que você vai ter é câmera de ré aqui, que não tem exatamente uma resolução tão boa assim também, mas obviamente já te ajuda em manobras, certo? Aqui o porta-luvas, que é bem fundo, lá no fundo. E é isso. Não temos assim grandes novidades, a não ser, portanto, o desempenho com motor 1.0 turbo de 130 cavalos. Vamos ver então como ele roda? Bem, já estamos aqui a bordo do novo C3U 1.0 turbo, saindo aqui da gloriosíssima cidade de Lagoa Santa, pegando aqui um trechinho de serra agora rumo à Serra do Cipó. Já deu para andar um pouco o carro na cidade, um trecho bem breve. A suspensão segue aquele padrão Betim de ser, né? Aceita bastante os buracos, deixa você bastante confortável de enfrentar buraco e valeta, como o C3 sempre foi. Mas a grande questão aqui mesmo, o acerto aqui 1.0 turbo do carro, que vou te falar, já deu para perceber algumas coisas, como por exemplo, ele anda bem sim, ele tem uma resposta bem direta do acelerador, né? Vale lembrar que o pessoal da Stellantis comentou, né, que eles fizeram um novo acerto de suspensão na dianteira com novos amortecedores, e o freio também foi dimensionado aqui para o desempenho do carro, né? Afinal de contas, o 0 a 100 em 8.4 segundos, né? Pouca coisa. Então a gente está falando de um carro bastante espertinho que segue aquela máxima de carros muito leves que, quando ganham motores nem tão potentes assim, mas motores razoavelmente potentes, com a massa que eles precisam empurrar é pequena, o desempenho fica muito adequado, né? E realmente a suspensão aqui passando em curvas assim, rotatórias, dá para ver uma suspensão aderna, né? O C3 é um carro mais alto, então não espere que ele seja um kart, espere que ele seja esse carro que pula lombada e valeta de uma maneira muito satisfatória, né? A suspensão, a altura em relação ao solo foi mantida e tudo mais. Então é aquele carro para você usar em estradas e ter um desempenho satisfatório numa ultrapassagem, numa arrancada, numa saída de pedágio, etc. Só que a gente chega, ok, eu estou testando um pouco de freio nesse pare. Ok, o freio foi dimensionado, mas assim, também não é nenhuma alicatada estrondosa, meu Deus do céu, colocaram um freio Brembo aqui, não. É só um freio redimensionado para a proposta do carro, que exatamente a versão 1.0
nem se compara ao desempenho que você tem aqui. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa conversar a respeito é até que ponto um carro popular, um carro de entrada, como é o caso do C3, quando ganha versões muito caras, né, mesmo que com um desempenho satisfatório, como é o caso aqui da Yu, se já não vale a pena você pular para uma versão de um carro de um segmento ligeiramente superior. Né? Isso sempre aconteceu na indústria, na verdade. Então, o que valia mais a pena? Você comprar um Gol 1.6 completão ou partir para o Polo da sequência? O que valia mais a pena? Você comprar um Corsa completão ou pular para o Astra básico? Isso sempre foi um dilema na indústria, né? Mas sobre essas conclusões mercadológicas sobre o C3, vamos deixar um pouco mais para o decorrer do vídeo. Fica com essa pulga aí atrás da sua orelha e vamos falar um pouco sobre o carro, especificamente o desempenho, né? Esse motor aqui, T200, da família Stellantis, tá no 208, tá agora no 2008 também, tá em outros carros da Fiat e tá aos poucos substituindo no line-up brasileiro o motor 1.6, né? EC5, tradicional aí da PSA, Peugeot Citroën, que a partir do ano que vem já não corresponde mais às normas de emissões do Procon VL8, né? Então, aos poucos esse motor vai ganhando aí a posição das versões que tinham esse motor no line-up, como era o caso do C3, que chegou há um tempo a ficar apenas com as opções de motor 1.0 aspirado, em função justamente dessa readequação aí da linha de montagem em Porto Real para receber 1.0 turbo. E a transmissão é a CVT, né? Que, confesso, ela tem um trabalho bastante adequado, assim, você consegue ter uma percepção diferente do que você geralmente se acostuma a ver nos CVTs, né? Ela faz uma gestão do torque bastante interessante de aproveitar a faixa ideal de torque do carro, dá aquela sensação de troca de marcha. Então, ó, vou dar uma esticada aqui. Tá vendo? Você percebe uma breve troca de marcha, né? Ele faz questão de dar essa sensação para você que fica um carro um pouco mais esperto, um carro um pouco mais vívido, né? E tem também o modo esporte aqui do lado, que ele estava acionado, agora eu desliguei. Mas não faz tanta diferença assim, justamente porque, lógico, com o botão esporte o acelerador fica um pouco mais espertinho, mas como o carro é bastante leve, o motor meio que sobra aqui, né? Geralmente a gente fala sobre isso também nos vídeos, né? Como às vezes o carro tem mais motor do que chão, né? Falta a plataforma em si, a carroceria tem muito mais a entregar do que o motor está conseguindo entregar. E às vezes acontece o contrário, né? Às vezes o motor é muito mais do que a plataforma está preparada. E aqui, salvas algumas proporções, é mais ou menos isso que acontece, né? Você tem um motor bastante competente, que nessa carroceria, essa plataforma CMP, a mesma do 208, mas claro, né? Com uma versão mais adaptada a mercados emergentes, para um carro ficar mais barato, você nota que, eu notei, por exemplo, numa saída de lombada ali atrás, que o controle de tração já atuou. Por quê? Porque o carro, como ele é mais altinho e tem a suspensão mais, digamos, coração de mãe, aceita melhor buracos e tudo mais, você percebe que, opa, eu tenho força demais, a roda está escapando, ele entrou um pouco com o controle de tração. Coisa que, obviamente, quando esse carro é 1.0, embora o equipamento sempre esteja no carro porque é item de série, ele quase nunca atua justamente porque não tem força para fazer um controle de tração ser necessário atuar no carro, né? A não ser em condições muito severas de perda de aderência. Mas, de toda forma, a gente está falando aqui de uma condução que se torna agradável, né? A própria Stellantis aqui na apresentação de produto do carro usou o termo foguetinho para descrever o C3 U. E é mais ou menos isso que acontece, né? Afinal de contas, como eu falei, 0 a 100 abaixo dos 9 segundos, né? Nenhum outro 1.0 turbo acelera nessa proporção. E também uma relação peso-potência que fui pesquisar antes de gravar aqui para vocês, de 8.4 aqui, 8.57 aqui no C3 U, e num Polo GTS está na casa de 8.3, 8.2. Então, assim, a física, Arnaldo, a física é simples, é objetiva, né? Quando você tem pouca massa para uma cavalaria aceitável, a conta fecha nesse número bastante interessante. E aí fica esse carro que tem um desempenho bacana. A gente está aqui em 2 pessoas no carro, o ar-condicionado está ligado, e você percebe que se fosse numa viagem, aqui a gente está em comboio, então a gente não consegue desgarrar tanto assim do comboio, mas dá para perceber que o carro é ágil em trocas de marcha, em possíveis ultrapassagens. E outra coisa também que foi feito aqui é um acerto exclusivo
da direção. Segundo eles disseram, a direção também foi recalibrada e agora a direção em si, né, e a peça aqui do volante, como eu mostrei para vocês, tem também um couro revestido. Então a percepção de acabamento também foi melhorada um pouco nessa versão topo de linha. Acaba ficando aquela coisa até super dimensionada, né? Será que precisa de tudo isso? Mas a questão não é nem essa, a questão é que se a marca entende que é preciso, que o mercado demanda essa versão topo de linha e esse é o motor que eles precisam colocar no carro em função, que eu já falei, né, do 1.5, do 1.6 e C5 não atender mais normas, acaba ficando essa coisa que é inerente ao carro, né? O motor é esse que eles precisam usar. Logicamente, como o motor é mais forte e potente, aliás, o C3 mais potente da história, né? Nunca nenhum C3 chegou até a marca aí de 130 cavalos. Fica essa coisa num carro de 1.115 quilos, fica essa coisa gostosa de dirigir, sem dúvida. Mas que quando você coloca isso na prática, fica essa coisa um pouco cobertor curto, né? No sentido de eu tenho bastante potência, ao mesmo tempo que eu tenho uma plataforma que é a versão pensada para ser um carro menos potente. Então você percebe um controle de tração atuando um pouco mais, percebe que, opa, minha carroceria está adornando muito nessa curva aqui, deixa eu ir mais devagar. Então fica esse carro que sim seguro, no sentido de vai fazer uma ultrapassagem legal, vai desenvolver bem, mas que você nota que, opa, pera um pouquinho aí, não foi exatamente isso que foi pensado quando esse carro nasceu, né? Foi pensado a velocidades menores, foi pensado um motor que não empurra o carro com tanto vigor, justamente porque a ideia do C3, mundo afora, né, em todos os mercados onde ele é vendido, é justamente ser um carro de entrada, um carro mais acessível. Então, a minha conclusão, vou concluir já, mas a minha conclusão vai nesse aspecto de, caramba, será que eu preciso de tudo isso? E aí, quando eu chego nesse tudo isso, será que não vale a pena pular para um carro como o 208 mesmo, ficando aqui dentro da família Stellantis, né, dentro do grupo PSA, vamos assim dizer, que é um carro um pouquinho mais baixo. A posição de dirigir do C3 aqui tem bastante dessa pegada SUV que a marca quer passar para o carro, né? Um banco bem ancorado para cima, né? Você senta com as pernas aqui como se estivesse numa cadeira de teatro mesmo, né? Enquanto o 208 tem uma pegada mais hatch mesmo, né? Você senta mais assentado no chão, o carro é mais baixo, o centro de gravidade também, e fica um carro inerentemente mais gostoso de dirigir, te passa uma sensação de mais confiança quando você dirige, de atacar uma curva, de fazer uma ultrapassagem, algo nesse aspecto, né? Claro, isso tecendo um comentário no aspecto, tentando olhar o copo pelo lado mais vazio. Obviamente que no lado mais cheio, né, o copo meio cheio, você está falando de um carro bastante gostosinho de dirigir, sim, e atende muito bem as necessidades de quem faz um trajeto entre cidades e que não está, assim, querendo gastar tanto, embora também não queira partir para um usado aí de um motor maior, ou mesmo para um 0 km 1.0, que é efetivamente um carro novo e com bom desempenho. E aqui, mais uma vez na subida, ó, o carro desenvolve bem, ar-condicionado ligado, 2 pessoas, já estamos a 100 por hora, o carro vai ganhando, até chegar nos declarados 194 km por hora. É bastante coisa, quase 200 por hora num carro que, vamos combinar, a aerodinâmica definitivamente não é o foco aqui. Tem-se aí um resultado bastante interessante quando você pensa em desempenho e dinâmica. Mas é isso, vamos conversar um pouco mais lá fora, vou fazer o retorno agora, voltar para o nosso QG e debater com você. Afinal de contas, vale a pena a versão completa de um compacto ou eu já penso na versão intermediária ou de entrada de um carro um pouco maior e mais refinado? Vamos conversar sobre isso lá fora. Pois é, meu caro youtuber espectador, o Citroën C3 realmente anda como promete, anda muito bem, não porque seja um dragster, mas porque é um carro muito leve. Por R$ 95.990, realmente parece uma compra interessante, e para o público PCD, abaixo dos R$ 85.000, parece uma compra mais interessante ainda. Eu arrisco dizer que para o público PCD talvez esse seja o carro definitivo para você ter, porque enfim agrega um bom desempenho com equipamentos dentro da média do segmento. Porém, nem tudo são flores, e para mim o grande obstáculo desse carro está justamente dentro de casa. Para mim, o grande rival desse carro é, na verdade, o Peugeot 208 1.0 Turbo, que na versão Allure parte de R$ 99.990
no dia da gravação desse vídeo, enquanto o 208 ainda não mudou. Portanto, essa afirmação que eu acabei de fazer tem data de validade, que é quando o 208 mudar, vai passar por um facelift em breve e pode ser que o preço aumente. Para o público geral, preço sugerido, turbo por turbo, Stellantis por Stellantis, eu ainda iria de 208 1.0 turbo. Um carro mais gostoso de dirigir e mais refinado tecnicamente. Se você quer um C3 IU 1.0 turbo, dá uma passadinha depois na concessionária Peugeot. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, siga-nos nas redes sociais, o Instagram do CEO, owner, proprietário desse canal é Janacletos, @Janacletos, grande João Anacleto. O meu Instagram é João_Delarco, o Instagram do canal é @ARodaTV e nos vemos, quem sabe, num próximo lançamento, quem sabe do Basalt, né? A gente perguntou aqui, mas eles não disseram quando vem não, mas já, fica esperto, até. Aqui o C3 IU, diferentemente das outras versões 1.0 que seguem à venda, caiu um lenço lá dentro.